começo do culto, quem está ligado, nos louvores, nos dando oportunidade, Deus tem falado conosco e vai continuar falando. Ele é fiel. Maravilhoso Deus, Pai, Jesus, estamos aqui nesta noite, Senhor. Deus da glória, Tu sabe, você conhece cada coração, conhece cada um que entrou aqui nesta noite, a necessidade de cada um. Tu sabe da minha necessidade, Tu sabe da necessidade da Tua igreja. Meu Deus, usa, meu Pai querido, nesta noite. O Teu servo vai trazer a Tua palavra. Que não seja Ele, Senhor, mas seja o Senhor. Que Ele não fale por Ele, mas o Senhor venha Jesus falar através dele, Senhor. Através da Tua palavra. Ah, meu Deus, que Ele prepara nossos corações. Prepara, meu Deus, para ouvir a Tua palavra, meu Deus. Que vai semear nesta noite, meu Pai. E assim eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Graças a Deus. Me encontro muito alegre por estar nessa noite na presença do Senhor. Este não é outro lugar senão a casa de Deus. E aqui é onde nós nos alegramos, é onde nós sentimos a presença do Senhor, é na casa do Senhor. É onde nós temos toda a liberdade de poder adorar e exaltar o seu santo nome. Meus amados irmãos, abra sua Bíblia comigo em Eclesiástico. Quem estava aqui na quarta-feira, que prestou atenção no que eu falei aqui no início, na quarta-feira, e hoje nós queremos meditar nesta palavra, Eclesiástico, capítulo de número 5. Eclesiástico, capítulo de número 5. Diante deste capítulo, nós vamos encontrar vários conselhos práticos. Vários conselhos práticos. Eclesiástico, capítulo de número 5. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Meus amados, nós estaremos hoje meditando nesta palavra, porque eu falei aqui na quarta-feira, e às vezes tem pessoas que não aceitam a correção. E na quarta-feira eu falei que o pai corrige o filho porque ele ama. E quando você corrige alguém, é porque você se preocupa pelaquela pessoa e você não quer que aquela pessoa perca tempo na presença de Deus. E tem pessoas que falam que diante da presença do Senhor, ninguém perde o seu tempo. E diante desta palavra, irmão, nós podemos ver que se nós não estiver fazendo a vontade de Deus, nós perdemos o nosso tempo sim. Tem muitas pessoas que vêm para a igreja, mas ele perde o tempo e aí ele sai pior do que o que ele chegou. Então vamos ver se eu estava certo na quarta-feira, quando eu falei aqui na quarta. Vamos ver se eu estava certo. Eclesiastes, capítulo de número 5, quem achou de amém? Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor. Hoje é um trabalho voltado ao ciclo de oração. E eu estava meditando nessa palavra, porque a gente tem que falar, irmãos, aquilo que a gente tem certeza. E quando você vai voltar na Bíblia, você tem que provar que aquilo que você falou está na Bíblia. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Aí na quarta-feira eu fiz esse mesmo silêncio. Sabe por quê, irmão? Porque quando um fala, o outro se cala. Então, se a irmã Larissa está falando comigo, ela chamou a minha atenção, automaticamente todo mundo vai entender que ela quer falar algo comigo. Então, irmãos, em Provérbio fala que se um fala e o outro responde antes de falar, é falta de ética, é falta de respeito. Por que eu estou falando isso? Porque quando Deus fala, a igreja tem que ouvir. Mas quando Deus está falando, porque se eu vou ler a palavra dele, é ele que está falando. Aí eu vou ler a palavra, tem alguém conversando, aí Deus vai se calar. Né? Aí quem tem entendimento, para a dúvida, deixa a pessoa continuar conversando. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, Eclesiastes capítulo 5. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, e inclina-te mais
mal. Não te precipite com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra, pelo que seja poucas as tuas palavras, porque da muitas ocupação vem os sonhos, e a voz do tolo da multidão das palavras. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de todos os que tais pagam. Melhor é que não vote, do que vote e não pague. Não consista que a tua boca faças pecar a tua carne, nem digas diante do anjo que foi erro, porque razão se iraria Deus contra a tua voz, de sorte que destruirei a obra das tuas mãos. Amém, meus irmãos? Os irmãos podemos assentar. Glória a Deus. Irmãos, eu vou meditar nessa palavra aqui e eu gostaria de rapidinho chamar a atenção dos irmãos, porque diante dessa palavra do capítulo 5 de Eclesiastes, nós temos aqui vários conselhos. E quando o livro começa a narrar falando sobre esses vários conselhos, aí o escritor fala que são conselhos práticos. Porque não adianta, irmão de Deus, eu te dar um conselho e eu não praticar, irmã Rosângela. Então são vários conselhos práticos. E quem é que está dando esses conselhos? É Salomão. E falar sobre Salomão, meus amados irmãos, essa noite para mim seria uma aventura. Por que uma aventura? É porque viajar pelas páginas da Bíblia Sagrada, é viajar sobre o livro de Provérbios, é viajar sobre o livro de Cantares de Salomão e finalizar falando sobre o livro de Eclesiastes. Quem conhece a Bíblia Sagrada sabe que Salomão ele escreveu 3 livros. O primeiro ele escreve Cantares, que é Cântico dos Cânticos, Cantares de Salomão. Quem conhece a Bíblia Sagrada sabe que quando Salomão escreve este livro, Salomão ele era um homem ele era um jovem que galanteava várias moças, até porque a Bíblia diz que ele tinha 1000 mulheres, 700 mulheres e 300 concubinas, mas a Bíblia finaliza dizendo que só por uma ele se apaixonou. Era a Sunamita, era a única mulher diferenciada, uma mulher negra, uma mulher que tinha a sua pele queimada no sol. Então a palavra Sunamita significa que ela era negra queimada no sol. E Salomão se apaixona por ela. Por isso que Deus, esse livro, por isso que Deus a Salomão narrar esse livro, por quê? Porque Salomão estava apaixonado por essa Sunamita. E depois Salomão escreve o livro de Provérbios. Quem não está amando e lê o livro de Provérbios, volta a amar. Porque o livro de Provérbios, Salomão já era um jovem de meia idade, uma pessoa com sua mente mais madura, com sua mentalidade mais aberta, para entender que o relógio do tempo não para e que o tempo continua. Então, quem lê o livro de Provérbios parece a pensar que não é o mesmo escritor que está escrevendo. Porque quem lê o livro de Cantares de Salomão vê ele dizendo: ó, como é bela as curvas do seu corpo, ó, Sunamita. Era um homem apaixonado. Só que aqui agora lê o livro de Provérbios, lê agora e vê uma outra narrativa. E no livro de Provérbios, eu acho interessante que ele vem trazendo conselhos para o jovem. E quando ele termina esse livro de Provérbios, ele finaliza com o seu livro de Eclesiastes. Até porque no capítulo 1 de Eclesiastes, ele vem trazendo conselhos para a juventude, trazendo conselho para o jovem, mostrando para nós que o relógio do tempo não para, que o tempo continua. E quem lê o livro de Eclesiastes, no capítulo 3, ele começa a dizer: olha, tudo tem o seu tempo determinado na terra. Há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de se arrancar tudo aquilo que se plantou. Então há tempo para todas as coisas. No livro de Eclesiastes, no capítulo de número 4, Salomão vem também trazendo advertências sobre as tribulações da vida, mostrando, irmã Rosângela, que nós enfrentamos tribulações na nossa vida e que se nós não tivermos preparados na presença do Senhor, nós iremos sucumbir. Se nós não tivermos preparados diante das tribulações, diante das lutas que nós enfrentamos, nós iremos desanimar.
equivocado? Ou será que eu estou dentro da Bíblia? Porque é Salomão que está falando, guarda o teu pé quando entrasse na casa do Senhor, ó Deus, e inclina-te mais a ouvir. E inclina-te mais a ouvir. E o que é inclinar mais a ouvir? É prestar mais atenção, irmão. É prestar atenção na palavra. Tem pessoas que saem da igreja e não sabem onde o pregador leu, não sabem o que o pregador pregou. Por quê? Porque não está prestando atenção. E se não está prestando atenção, que tipo de sacrifício é esse? Deus recebe? Sim ou não? Vamos ver se Deus recebe. Vou continuar na Bíblia. Porque tem gente, irmãos, que fala assim, ele deu direta. Ele jogou em direta, ele usou o lugar para jogar em direta. Não é, irmão. É usar o microfone para pregar a palavra. Porque hoje em dia, você vai ter dificuldade de ouvir esse tipo de sermão. Você vai ter dificuldade de ouvir essa mensagem. Porque muitas igrejas aí fora estão preocupadas com a aula, estão preocupadas com a alegoria, estão preocupadas com o barulho, estão preocupadas com o movimento e estão abrindo mão do avivamento. Por causa do movimento, está perdendo o avivamento. Porque em muitos lugares tem movimento, tem barulho. Mas não adianta eu pregar aqui, ter movimento, e você sair daqui da mesma maneira que você entrou, não é nem pior. Inclina mais a ouvir do que a oferecer sacrifício de dor. Então, pastor Cássio, se eu estou pregando e você está conversando com a irmã de Lute, você não está ouvindo o que eu estou pregando. E se ele não está ouvindo, irmão, isso aqui que ele está fazendo? Sacrifício de dor, irmão. E o que é sacrifício de dor? É a gente vir para a casa do Senhor, bater o cartão e dizer, Deus, já vi, já cumpri minha meta, e ponto final. Deu 9 horas, vou embora. E não é assim, irmãos. Não é assim. Na quarta-feira a gente chega aqui e vê o rosto, o cansaço no rosto dos irmãos. E aí vem adultos que vêm para ouvir a palavra, vêm arrastando para ouvir a palavra. E aí tem pessoas que não têm compromisso e ficam conversando o tempo todo. Irmão, nós tivemos um visitante aqui na quarta-feira que ele ia aceitar Jesus na quarta. Mas por erros e falhas nossas, ele não aceitou. Por que por erros e falhas nossas ele não aceitou? Porque no final do culto ele me falou. Ele falou, irmão, nem o apelo fizeram. Ele iria aceitar Jesus na quarta, mas tem pessoas que não vêm se não fizer o apelo. Só que aí ele estava aqui analisando o culto que foi o que eu falei. Eu falei isso aqui na quarta, eu falei, tem irmãos que vêm nos visitar, ele analisa o culto, quer participar conosco, quer unir conosco, mas ele vê a conversação e aí não participa. Está entendendo? E aí, quem age dessa maneira é oferecer sacrifício de tolo. Em uma reunião na empresa, vai conversar para você ver, quando o líder estiver conversando. Em uma reunião na escola, vai conversar para você ver, quando a diretora estiver conversando. Quando nós estamos em uma reunião na escola, o que a diretora está falando, se alguém falar, ela chama atenção ou não chama? Ela deixa para chamar a atenção depois da reunião, Rosângela? Ou ela chama na hora? Ela chama na hora, irmão, sabe por quê? Para criar temor nos demais. Está entendendo? Aí depois que termina o culto, nós queremos chamar a atenção, porque o professor de nós não adianta, porque o culto está acontecendo na hora. Na empresa, se o patrão estiver dando uma reunião, uma palestra, um ensinamento, se os funcionários estiverem conversando, ele chama a atenção na hora. Ele não espera terminar a reunião. Chama a atenção na hora. E por que dentro da casa de Deus está falando e a gente arruma uma conversação e aí tem que esperar o culto terminar para chamar a atenção às vezes? E não precisa. Nós temos muitos visitantes aqui no domingo. Estou falando isso porque nós estamos em família. Nós temos muitos visitantes no domingo, mas depois que termina o culto, as pessoas chegam para mim e falam. Não chega para o pastor Fernando Elias, não chega para o pastor Axel. Eles chegam para mim e falam.
Eles falam assim, olha, eu amei a sua igreja, mas os irmãos conversam demais. Olha, eu gostei do culto, mas não dava para me prestar atenção, porque tinha uma irmã que conversava a todo momento do meu lado. O irmão pregando aqui ontem, domingo, e uma criança chorando, e a mãe não chama a atenção, não pega a criança, não tenta consolar a criança, deixa a criança atrapalhar o culto. Pega a sua criancinha, desce lá embaixo, vê se ela fez alguma necessidade, dá água para ela, vê o que está acontecendo. Mas não, deixa a criança gritar o culto todo atrapalhando a mensagem do pregador. Aí o cara prega, ensaia, estuda, chega aqui, já tem meia hora, e chega na igreja quando ele começa a pregar. Aí tem visitantes que no domingo me chamaram a atenção depois que terminou o culto. É por isso que eu estou falando isso, irmão. Para ver se cria um temor entre nós, um respeito mais entre nós. Está entendendo? Aí quando os discípulos, quando Jesus chegou lá dentro do templo, Jesus quebrou tudo. Aí eles falam assim, não pode corrigir não. Jesus corrigiu ou não corrigiu? Ele esperou os cambistas vender as coisas para depois que finalizar ele corrigir? Não. Então não estou errado, irmão. Estou dentro da palavra. Jesus corrigiu na hora. Quando Jesus viu as pessoas brincando na casa de Deus, fazendo a casa do Senhor de copinhos e ladrões, Jesus pegou a mesa e quebrou tudo. E depois Jesus falou, ireis, mas não pequeis. O que Jesus quis dizer, irmão? Você pode corrigir sim, só tome cuidado. Porque Jesus corrigiu. Vocês estão fazendo a casa do meu pai de convite, e não é. Aqui é para adorar. A não ser que você saia de casa tão cansado, chega aqui e quer ouvir qualquer coisa. Porque a gente, como pregador, nós não prepara qualquer coisa para a igreja. A gente prepara uma palavra que vem te trazer vida ao teu espírito, irmão. Está entendendo? Porque os dias são maus. Aí depois Salomão começa a dizer, não te precipites com a tua boca, nem com o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás na terra, pelo que seja pouca as tuas palavras. É o que eu falei aqui na quarta. Tem pessoas que pregam 1 a 2 horas de relógio. Uma mensagem teológica bonita, não acontece nada. Eu não sou teólogo. É o mesmo jeito de pregar inglês para mim. Eu não sei falar inglês. Eu sei falar português, mesmo assim, derrama muito. Então, se vier pregar para mim inglês, eu não vou entender. Se vier pregar teologia para mim, eu não vou entender. Então, o que Salomão está dizendo? Não se precipite a falar muito. Prega simples, mas prega uma palavra que vem do coração de Deus para o nosso coração, irmão. Está entendendo? É uma mensagem simples, porém carregada da presença de Deus. Porque o que temos de mensagem, de alegoria, mas que são mensagens de autoajuda, são mensagens que não te colocam na posição, são mensagens que se Jesus voltar lá, você pode correr um grave risco. E eu falava na quarta que aquele leproso se aproximou de Jesus e a primeira posição dele foi de joelhos. E aí, quando eu falo isso na quarta, na quinta-feira, acontece algo dentro de casa. Isaac passou mal e ele estava no culto aqui na quarta. Ele passou mal na quinta-feira e fomos parar no Júlia. Isaac estava de uma maneira, irmão, que ele começou a embolar a língua, eu achei que estava dando convulsão. Ele estava com uma dor de cabeça, uma enxaqueca muito forte, veio acompanhada, essa enxaqueca veio acompanhada de uma sinusite. E aí essa dor de cabeça atacou ele. Isaac começou a adormecer o braço, Isaac começou a adormecer a mão, Isaac começou a ficar de uma maneira que eu até achei que Jesus ia chamar a senha dele. E depois eu falei, Deus, eu não sou Abraão não, não leva o meu Isaac agora não. Eu não estou preparado para o Senhor levar o meu Isaac agora. E eu comecei a orar nele ali, irmão, e falta palavras. Às vezes, diante da dificuldade, diante da luta, diante da tribulação, nos falta mais temor do Senhor, nos falta mais amor com Deus, nos falta mais intimidade com o Senhor. E se você não tiver intimidade com Deus, levar a vida, o evangelho de qualquer maneira, quando chegar a luta, você não vai estar preparado.
eu cheguei para ele e falei, você sabe o que está acontecendo? Presta bem atenção, não esquece o som lá fora. A ciência diz que cada palavra procura o seu alto. Ouve aqui, presta bem atenção. Esquece o som. Eu cheguei para ele e falei assim, Isaac, presta atenção no que eu vou te falar. Porque é meu filho, tem 13 anos, mas se não tiver compromisso com a obra de Deus, eu corrijo da mesma maneira. Não tem esse negócio de passar a mão na cabeça porque é filho e corrigir o filho dos outros. Não tem isso comigo, não. Eu corrijo dentro de casa, corrijo fora, se for para corrigir, eu corrijo. Eu cheguei para Isaac e falei assim, ó, presta atenção. Você tocava a bateria, parou de tocar. Você mexia no som, arrumava o microfone, que isso ajuda muito, parou de mexer. Você começou a perder o compromisso com as coisas de Deus. Você começou a levar as coisas de Deus de qualquer maneira, e não é dessa maneira. Irmão, esse instrumento aqui é santo, foi santificado. A Bíblia fala que quando os levitas iam tocar esse instrumento, a Bíblia diz que eles entravam em santidade ao Senhor, se purificavam e depois eles tocavam o instrumento. Não é assim de qualquer maneira para tocar os instrumentos. Só que tem pessoas que não estão tendo mais compromisso com o Senhor. Está levando as coisas de Deus de qualquer maneira. Eu não sou contra quem mexe, cada um tem a sua posição, mas eu falei para o pastor Cássio, você sabe por que eu não mexo no som? Porque não fui designado para fazer isso. E se eu boto as mãos onde Deus não mandou, eu posso pagar o preço. Porque são coisas espirituais. Ontem, na quarta-feira, vou falar isso aqui, na quarta-feira, eu cheguei aqui, o Romeu já estava aqui, orando, entrando em santidade com o Senhor, se santificando, se purificando, e depois ele veio e mexeu nos instrumentos. Mas ele não chegou já tocando nos instrumentos, ele chegou, entrou em santidade, pediu perdão, santificou as mãos, porque isso está no mundo espiritual, e aí depois ele foi mexer nos instrumentos. Deixou o som no jeitinho, da maneira correta, fez as coisas da maneira correta, espiritual. Aí chega pessoas que não têm compromisso com a oração e mexe no som de qualquer maneira e bagunça tudo, irmão. Está entendendo? Quando entrar na casa do Senhor, guarda o pé. Isso também é guardar os pés. Porque, pastor Cássio, eu nunca vou chegar aqui, irmão Sanja, não orar e já ir dirigindo o culto. Eu tenho que primeiro ter o meu devocional com o Senhor. Então, irmão, quando a gente faz as coisas da maneira correta, nós estamos guardando o nosso pé. Guardar o pé na casa do Senhor não é só deixar de andar para lá e para cá, como muitos fazem. Parece que a igreja é um desfile de moda. E você quer ver isso no domingo? Que no domingo todo mundo chega para mostrar a melhor roupa, para mostrar o melhor terno, para mostrar o melhor sapato. E aonde fica Deus? E aonde fica Deus? Porque o culto termina, mas nada acontece. Por quê? Porque o clima que é prescrito para o homem. Então o que eu tenho que fazer? Guardar o meu pé. Agora eu te faço uma pergunta. Por que nós não viemos assim meio de semana? E é só no domingo? Algum propósito tem por que no domingo, né? Então é aí que está a resposta. Ou será que Deus de domingo era diferenciado do de sexta e do de quarta? Não, Ele é o mesmo Deus. O nosso Deus, irmãos, Ele não mudou. Salomão começa a escrever no capítulo 7, ele fala assim, olha, melhor é a boa fama do que o medo. Melhor é o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém. Melhor é ir em uma casa onde há luto do que ir em uma casa onde há banquete. E aí eu falei, Deus, por que Salomão fala que
preocupar com o nosso futuro. Irmão, quando Salomão começa a escrever nesse capítulo 7, ele começa a dizer assim, ó, versículo 3: melhor é a tristeza do que o riso, porque com a tristeza do rosto vai melhor o coração. E não tem como entender Salomão, irmãos aqui. Salomão fala que é melhor a tristeza do que o riso. Aí eu te faço uma pergunta, adolescente, criança, escola que se faz presente. Quem é que quer estar triste, irmão? Quem é que quer viver triste? Só que Salomão está dizendo que é melhor a tristeza do que o riso. Então não tem como entender essa mentalidade de Salomão. Aí ele começa a dizer: o coração dos sábios está na casa do luto, mas o coração dos pobres na casa da alegria. O coração dos sábios está na casa do luto. Irmão, quando você vai no cemitério de alguém que morreu num sinal de trânsito, alguém que aconteceu um acidente ali, ele atravessou o sinal vermelho e aí ele foi a óbito. Aí o SAMU chega, faz o diagnóstico, a pessoa morreu. Aí você vai pro velório dessa pessoa, você vai entender o quê? Ele morreu porque ele foi o quê? Imprudente. Ele atravessou o sinal vermelho. Era para ele parar, ele atravessou. Então o que Salomão está dizendo? Melhor ir no caso de algum, porque mentalidade do futuro. Aí o que eu entendo com isso? Se eu estou dirigindo meu carro, já estou pensando, se eu estou dirigindo meu carro e eu venho do velório de alguém que morreu num acidente de trânsito, e eu estou dirigindo meu carro, quando eu chegar diante do sinal, o que eu vou pensar? Se o meu colega morreu, eu também vou morrer. Então eu não vou atravessar o sinal vermelho. E paro. Então a prudência brotou na minha mente. E eu paro. Agora, se eu vou a uma festa, todo mundo só quer se alegrar. Então, irmão, que nós podemos ficar com essa palavra. Amém? Então, se você não guardar os teus pés dentro da casa do Senhor, você pode se oferecer sacrifício de tolo. E Deus não recebe. Amém? Que Deus possa continuar nos abençoando em nome de Jesus. Esse relógio aqui ele está parado, mas já é 9h05. E eu creio que nós vamos finalizar. Vou passar para a nossa irmã de Lute. Passamos 5 minutos. Quero pedir perdão aos irmãos, 5 minutos que passamos. Amém? Mas que Deus possa continuar nos abençoando em nome de Jesus. Amém? Eu agradeço a Deus por essa rica e poderosa oportunidade em nome de Jesus. Palavra maravilhosa em nós. E nós vamos fazer o ciclo e vamos falar, vai acabar finalizando o trabalho.